Agora nós vamos iniciar o estudo desse importante tópico que fala sobre ácidos e bases orgânicas. Então, primeiro nós vamos fazer uma breve revisão dos conceitos de ácido e base que vocês estudaram lá na Química Geral. Então, falando de ácido e base de Bronsted-Lowry. Pelo conceito de Bronsted-Lowry, ácido é toda espécie capaz de doar prótons H+, e base é toda espécie capaz de receber prótons H+. Então, para analisar se uma substância é ácida ou base, pelo conceito de Bronsted-Lowry, nós precisamos de ter uma equação química, aonde nós sabemos então que esse ácido acético ele se comporta como ácido, que ele doa prótons H+, se transformando na sua base conjugada, que nesse caso é o íon acetato. Já a amônia é a base, porque ela recebe esse próton H+, se transformando então no seu ácido conjugado, que é o íon amônio. O que nos chama a atenção nessa equação é esse equilíbrio químico que está estabelecido aqui. Ele está indicando aqui que essa equação química está direcionada para o produto e não para o reagente. Como a gente vai saber se o equilíbrio está mais deslocado para o produto do que para o reagente? Então, nós vamos analisar a força do ácido e a força da base, aonde o forte reage para dar fraco, ou seja, o equilíbrio se desloca para o lado onde você tem ácidos e bases fracas, certo? Bom, aqui falou que o ácido acético é um ácido forte. Bom, como é que o ácido acético seja um ácido forte? Na química orgânica, é um dos ácidos mais fortes, seria o ácido acético. Mas comparando com ácido inorgânico, como ácido clorídrico e ácido sulfúrico, o ácido acético ele é um ácido até fraco. O ácido acético, né, que você encontra ele no vinagre, que é usado para temperar saladas, então mostrando que ele não é um ácido tão forte assim, já que ele não vai ter grandes reações assim no nosso organismo, como se fosse um ácido forte, como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Aqui simplesmente está comparando a força do ácido acético com do íon amônio. Então, o pK do ácido acético é 4,8 e quanto menor o pK, mais forte é o ácido. Então, o ácido acético é um ácido mais forte do que o amônio. Então, o equilíbrio se desloca para o produto, porque aqui gera um ácido mais fraco. A gente pode analisar dessa forma. Se nós formos analisar pela base, a amônia é uma base mais forte do que o íon acetato. Então, o íon acetato é uma base mais fraca. Então, o equilíbrio se desloca para o produto, porque lá que existem espécies mais fracas, tanto ácido como bases fracas. Então, quanto mais fraca for a base, mais forte é seu ácido conjugado. Então, por que, que o ácido acético é mais forte aqui? Porque ele forma uma base mais fraca. E essa base mais fraca ela é mais estável. Então, o equilíbrio vai deslocar para lá porque está formando espécies mais estáveis. Os mais estáveis são os mais fracos. Então, para um ácido ser considerado forte, a sua base conjugada tem que ser uma base fraca, né? Então, o íon acetato ele é uma base mais fraca se comparado com a amônia. Por isso, o equilíbrio desloca para o produto. Pois, numa próxima aula, a gente vai ver por que o acetato ele é uma base mais fraca e, portanto, mais estável. Então, bases estáveis são as bases mais fracas, como está mostrando nesse exemplo do acetato, que é originado do ácido acético. Agora, num segundo exemplo, nós temos o etanol, que está agindo aqui como ácido, porque ele está doando H+, e transformando no íon etóxido, que é uma base forte. E essa amina, que é a metilamina, está agindo como uma base, porque ela está absorvendo esse próton H+, transformando então neste sal aqui, que é o nesse ácido conjugado, que é o metilamônio. Tá? Novamente, você analisa os pKs. O pK do etanol é 15,9 e o pK dessa amina protonada aqui é 10,7. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, esse ácido é mais forte do que esse, portanto, esse equilíbrio está deslocado para o reagente. O equilíbrio sempre desloca onde está mais fraco. E esse etóxido aqui, ele é uma base bastante forte. Por
que eu sei que ele é uma base forte? Porque esse aqui é um ácido fraco. Se o ácido é fraco, a sua base conjugada vai ser forte, né? Não é assim que a gente estudou lá na Química Geral, no conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry? O par ácido e base conjugados, se um é fraco, o outro tem que ser forte. Se um é forte, o outro tem que ser fraco. Tá certo? Então, essa base também que se formou aqui é uma base forte. E bases fortes não são estáveis. Ó. Bases estáveis são as fracas. E o equilíbrio sempre vai deslocar para onde está mais estável. Então, é para onde está mais fraco. Então, por isso que esse equilíbrio desloca para o reagente aqui. Tá certo? Então, é assim que você tem que entender esse conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry. Agora nós vamos analisar ácido e bases orgânicas e analisar o pKa e o pH. Eu já tinha falado anteriormente que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Aqui nós temos um ácido hipotético HA, que é um ácido fraco. Quando dissolvido em água, ele vai se ionizar ou dissociar, formando H3O+, e A-. Esse H3O+, é o ácido conjugado da água. E esse A- é a base conjugada do HA. Né? Aqui ele age como ácido, HA, e a água age como base, porque ela que vai absorver o próton aqui. A constante de equilíbrio é sempre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Né? Então, aqui está mostrando para você. Só que a água utilizada aqui é um solvente, e a concentração dela é muito elevada. Então, geralmente, essa água passa para cima, multiplicando essa constante de equilíbrio, porque isso aqui tudo vira uma nova constante, que nós chamamos de constante de acidez da dissociação ácida, que é o Ka. Então, o Ka é a concentração dos produtos, novamente, do H3O+, e a vezes A-, sobre a concentração do ácido. E quanto maior for esse Ka, mais forte vai ser o ácido. Um ácido forte é um ácido que se ioniza mais. Então, nós falamos que o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ele está quase que completamente ionizado quando dissolvido em água. Então, quanto mais íons ele libera, mais forte é o ácido. Né? Então, se o número de íons aqui é maior do que a molécula sem estar ionizada, esse Ka é alto. E quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, tá certo? A força do ácido tem a ver com o seu grau de ionização. Quanto mais ionizado ele está, mais forte ele é. Então, quando nós fazemos o pKa é o menos log do Ka. Se esse Ka é um número alto, esse pKa vai ser um número baixo. Por isso que nós falamos que quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Agora, se você faz o menos log do Ka, você inverte. Quanto menor o pK, mais forte é o ácido. Agora, nessa figura, mostra para vocês algumas misturas do nosso cotidiano, com a variação de tabela de pH, variando de 0 a 14. Nós temos soluções no laboratório bastante básica, né, com pH mais próximo a 14, por exemplo, a solução de hidróxido de sódio, que é uma base forte, de 0,1 mol por litro, cujo pH dá 13. Então, a solução básica. Nós temos aqui o suco gástrico, que é uma substância que está no nosso estômago aqui, que ajuda na digestão, que ela é bastante ácida. Depois você tem um suco de limão, que também tem uma substância lá que é ácida, que tem um pH um pouco acima de 2. Um refrigerante tipo Coca-Cola, o vinagre, tem um pH aqui quase próximo a 3. Né? O vinho, um pH de 3,7. Tomate está um pouco acima de 4. Um café, 5. A saliva está aqui já um par de neutro. O leite também está perto de 7, está um pouco neutro aqui. Então, você tem substâncias no nosso cotidiano bastante ácidas, né? Que podem causar algum desconforto aí estomacal, caso seja ingerida em grande quantidade, por exemplo. E nós temos substâncias básicas também, como leite de magnésia, que tem um pH próximo de 10, que é utilizado quando você tem uma azia muito grande, você pode usar esse leite de magnésia. Agora, comparando a força dos ácidos, nós fazemos mais ou menos assim, né? Aliás, para você determinar o valor do pH, você precisa saber a concentração de H3O+. Lembra?
que um ácido mais forte libera mais íons em solução. Quanto maior a concentração de H3O+, menor vai ser o pH, porque você está fazendo menos log aqui. Então, pH menores indicam que as soluções são mais ácidas, enquanto pH maiores indicam que as soluções são menos ácidas ou podem ser básicas, se for acima de 7. Bom, então, como eu estava falando antes, comparando a força dos ácidos, nós podemos analisar o pKa deles, que geralmente são fornecidos em tabelas. Se o pK for menor do que 1, nós vamos considerar que esses ácidos são muito fortes, né? Os ácidos inorgânicos, eles têm pK até mesmo negativos, indicando então que eles são muito fortes. E quando os ácidos são muito fortes, a gente considera que ele está quase que completamente ionizado. Isso vocês estudam lá na química geral, quando vocês fazem cálculo de pH. Já quando o ácido tem um pK entre 1 e 5, que é onde se encaixam os ácidos carboxílicos, você vai informar então que é um ácido moderadamente forte. Não é um ácido muito forte não, mas também não é fraco. Um pK entre 5 e 15, você vai ter um ácido fraco, e se você tiver um pK maior do que 15, você vai considerar um ácido extremamente fraco. Ou seja, um ácido mais forte tem grande tendência a liberar H+. Já um ácido fraco, ele tem pouca tendência em liberar os íons H+. Tá bom? Bom, os ácidos orgânicos mais comuns são os ácidos carboxílicos, como eu já tinha dito. E aqui mostra um exemplo para vocês do ácido acético e do ácido fórmico. Um tem pK 4,76, outro pK 3,75. Olha, por que o ácido fórmico é um ácido mais forte do que o ácido acético? Essa diferença tem a ver com a estrutura. Aqui você tem um hidrogênio, aqui você tem um CH3. Quando a cadeia carbônica aumenta, você aumenta um grupo que nós chamamos de grupos alquila. Esses grupos alquilas são grupos que só têm carbono e hidrogênio, como CH3. Esses grupos alquilas, eles são grupos doadores de elétrons, como nós vamos explicar novamente em outras aulas. E grupos doadores de elétrons, eles não ajudam a estabilizar a base conjugada. Então, eles fazem com que o ácido fique menos forte ou mais fraco, como queiram. Tá? Então, grupos doadores de elétrons, ele diminui a acidez da substância porque a base conjugada fica menos estável. Lembra que o ácido é mais forte quando a sua base conjugada for mais estável. Então, aqui tem um grupo alquila e aqui não tem. Então, esse grupo alquila é um grupo doador de elétrons que está diminuindo a estabilidade da base conjugada. Portanto, esse ácido ele é mais fraco do que o ácido fórmico. Tá? Bom, o ácido carboxílico ele pode agir como ácido numa reação entre ácido e base. O hidróxido vai ser a base que vai absorver o H+, e vai virar água, enquanto o ácido acético aqui vai perder o H+, e virar uma base conjugada, que é o íon acetato. O equilíbrio está deslocado para cá. Por quê? Porque aqui você está produzindo uma base, que é a base conjugada do ácido acético, que é uma base mais fraca do que o íon hidróxido. O íon hidróxido é considerado uma base forte. E aqui você tem uma base mais fraca. Só de você saber disso, você já sabe que o equilíbrio vai para o produto. Também a água aqui estaria agindo como ácido, né, já que ela é o ácido conjugado do hidróxido. A água é um ácido mais fraco do que o ácido acético. Então, portanto, o equilíbrio é deslocado para o produto. Agora, o ácido acético também pode se comportar como uma base. Se eu jogar um ácido no meio, um ácido clorídrico, por exemplo, no meio, esse ácido clorídrico vai se dissociar e vai gerar o íon H3O+. Então, esse íon H3O+, ele doa o próton para o ácido acético, que agora se comporta como base, porque ele recebeu o próton. Olha, você tem dois oxigênios aqui, do OH e esse da carbonila do dupla O. Esse oxigênio da carbonila sempre é o que tem a maior densidade eletrônica devido a essa ligação π próxima a ele aqui, que nós vamos explicar que isso tem a ver com ressonância mais à frente. Então, portanto, quando você joga um ácido em um ácido carboxílico, é esse oxigênio da carbonila que vai ser protonado. Tá? Então, ele se comporta como uma base porque ele recebeu prótons H+. E o H3O+, se comporta como ácido porque ele doou prótons H+. Então, você tem agora
o ácido conjugado dessa base e você tem a base conjugada deste ácido. O equilíbrio se desloca para o reagente, por quê? Porque essa base aqui, ela é mais fraca do que essa base aqui. Tá? Então, portanto, o equilíbrio é deslocado para cá. E o ácido carboxílico, quando ele é protonado, ele se transforma em um ácido forte, como nós vamos ver depois com valores de pKa de um ácido carboxílico protonado. O pKa passa a ser de menos 0,6. Então, esse ácido é bem mais forte do que esse H3 ou mais. Por isso, o equilíbrio se desloca para o mais fraco. Os álcoois são ácidos orgânicos mais fracos do que os ácidos carboxílicos. Então, novamente, você tem a comparação do metanol e do etanol. pK de 15,5 para o metanol e de 15,9 para o etanol, valores muito próximos. Então, o metanol, quando se comporta como ácido, você adicionou, por exemplo, o hidróxido nele, ele vai doar prótons H+, e vai transformar numa base conjugada, que é o íon metóxido. O H-, que é a base, vai receber o H+, e vai se transformar na água, que é o ácido conjugado aqui do hidróxido. Esse equilíbrio não está deslocando nem para um lado nem para o outro, porque a força dessa base hidróxido é semelhante a dessa base que é o metóxido. A força dessas bases são próximas. Então aqui não tem uma base que é mais forte do que a outra, não. Por isso aqui está assim no equilíbrio, não está deslocando nem para um lado nem para o outro. O mesmo acontece com esse ácido que é o metanol, que tem um pK 15,5, e com a água, que considerando 25 graus, estaria com um pK em torno de 14. Né? Então os valores são próximos, portanto, não tem um deslocamento eficiente do equilíbrio para um lado nem para o outro. E o álcool também pode agir como uma base, desde que você adicione um ácido nele. Se você adicionar um ácido nele, ele pode receber o próton, transformar num álcool protonado. Este álcool protonado agora, ele é bem mais ácido do que este aqui. Tá? Um valor negativo também de menos 2. Só que, novamente, o equilíbrio não está deslocado para nenhum lado, porque a força desse ácido passa a ser semelhante à força desse ácido. Então, se eles têm forças próximas, o equilíbrio não se desloca para lado nenhum. E já o H3O+, que é o ácido aqui, do próprio H+, transforma na água aqui, que é a sua base conjugada. Então nós temos que um álcool protonado, ou um ácido carboxílico protonado, ele é um ácido muito mais forte do que se não estivesse protonado. Então, como eu falei anteriormente, olha lá, o metanol tem um pK de 15,5. Se ele for protonado, o pK dele já cai para menos 2,5, passa a ser um ácido forte. O etanol também, se ele for protonado, passa a ser um pK de menos 2,4, passa a ser um ácido forte. E aquele ácido acético, como eu mostrei no exemplo anterior, 2 slides anteriores, que foi protonado, ele tem um pK de menos 6,1, sendo um ácido bastante forte aqui agora. Uma amina, ela também pode se comportar como ácido ou como uma base. E aqui mostro para você. Ela se comporta como ácido. Vamos supor que eu coloquei um hidróxido. Esse hidróxido vai buscar o H+, da amina, e vai se transformar na água, que é o ácido conjugado no hidróxido. Se a amina está liberando H+, ela produz essa base conjugada. Só que essa base conjugada gerada quando a amina perde um próton H+, ela é bastante forte. Um nitrogênio com carga negativa gera uma base extremamente forte. Portanto, esse equilíbrio está deslocado para o reagente e é pouco provável que essa reação ocorra, né? Porque o hidróxido ele não tem força suficiente para remover esse próton H+ aqui. No decorrer do nosso estudo da química orgânica, nós vamos ver que é possível remover esse próton H+ aqui de uma amina, mas utilizando uma base bem mais forte do que o hidróxido. Tá? Novamente, para frisar nesse caso aqui, o equilíbrio está deslocado para o reagente, porque aqui você tem uma base que é bem mais fraca do que essa, porque essa aqui é uma base muito forte. Já a amina agindo como uma base, que seria o mais natural para ela, porque o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes, então facilmente esse par de elétrons não ligantes pode se ligar a um H+, então ela age como uma base, ela se transforma nessa amina protonada, e esse H3O+, quando perde o próton H+ dele, ele é o ácido, né? Que ele doou H+, ele gera essa base conjugada, que é a água.
Aqui o equilíbrio se desloca para o produto, porque esse ácido que foi produzido aqui, ele é um ácido mais fraco do que esse H3O+. Esse H3O+, deve ser um ácido que tem um pK de -2, por exemplo, né? O valor de um ácido forte. Já quando a amina fica protonada, ela não gera um ácido forte, como acontece com álcool e ácidos carboxílicos protonados, não. Ela aumenta, né, o poder ácido dela, né? Porque aqui, como vocês vão ver, esse pK aqui está em torno de 30 de uma amina normal, e aí quando ela é protonada, esse pK passa para 10, né? Então não gera um ácido conjugado mais forte do que esse ácido aqui. Então esse ácido aqui ele é mais fraco do que esse, portanto o equilíbrio vai se deslocar lá para o produto. Então as aminas são mais prováveis se comportarem como uma base. Então, como eu falei anteriormente para você lá, até falei mentira, né? Falei que aqui o pK estava perto de 30, não, o pK é 40. Ou seja, esse hidrogênio aqui tem um pK muito alto, indicando que ele é pouco ácido, né? Comparada com a amônia tem um pH de 36, também indicando que esse hidrogênio é muito pouco ácido. E caso essa amina seja protonada, como eu falei para vocês nesse caso, o pKa antes de ser protonado era 40, quando foi protonado passou para 10,7. Aumentou a acidez? Aumentou, mas 10,7 não é considerado um ácido forte. Portanto, esse equilíbrio desloca para o produto, porque essa amina protonada é um ácido mais fraco do que o íon H3O+. Né? O mesmo acontece com esse outro exemplo, essa outra amina também foi protonada, o pK está perto de 11. Uma amina não protonada, o pK está perto de 40, e uma amina protonada, o pK está próximo de 10, 11, como você está vendo aqui. E essa tabela 1.8, ela mostra valores aproximados de pKa, que não é para você decorar os valores que foram apresentados aqui, mas para você ter uma certa noção dos valores na hora de você interagir numa reação, num exercício de ácido e base, e saber para onde o equilíbrio se desloca. Então, o pK ele vai ser menor do que zero, negativo, se você tiver um álcool protonado, um ácido carboxílico protonado, ou o próprio H3O+, que é derivado de um ácido forte que foi dissolvido em água. Tá? Então, o pK vai ser menor do que zero, isso aqui então é forte. Quando você tem um ácido carboxílico que não foi protonado, o pK dele está próximo de 5. Já uma amina protonada, ela tem um pK próximo de 10, como nós vimos no slide anterior, e um pK próximo de 15, você tem o álcool e a água. Por isso que a base conjugada de um álcool e a base conjugada da água têm forças relativas próximas. E por isso que não aconteceu um deslocamento de equilíbrio naquele slide que eu mostrei lá, quando o álcool está reagindo com o íon hidróxido, por exemplo. Tá bom? Então essa tabela 1.8, só para você ter ideia de proximidade dos valores ácido e base de álcoois e ácidos carboxílicos protonados, assim como aminas protonadas, e água e ácido carboxílico e álcool não protonados. Certo? Então nós vamos continuar falando de ácido e base na próxima aula. Até lá.